irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Todos acharam? Amém? Eu estou com aquela versão da NAA, Nova Almeida Atualizada, tá? Diz assim: E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Verso 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Agora esse momento da ministração da Tua Palavra, que o Senhor possa usar a minha vida para a Tua glória, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, e que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, possa falar ao coração, aos corações de cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes nessa noite. Tu conheces cada um, as suas realidades, o que enfrentam, mas a Tua Palavra é poderosa para nos renovar, para nos fortalecer e para seguirmos adiante nessa caminhada, nessa jornada. Oramos e entregamos a Ti tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pegar uma água aqui, irmãos. O tema proposto para nós nessa noite, irmãos, é a revelação do Filho de Deus, a luz que brilha nas trevas. Nós já cantamos aqui a respeito de Cristo, e dentro dessa palavra nós queremos seguir falando sobre Cristo. Amém? O Evangelho de João, ele traz declarações assim completas, vamos assim dizer, a respeito da divindade de Cristo, a respeito dos ofícios de Cristo. Fala também das operações do Espírito Santo de Deus e os privilégios daqueles que creem em Cristo Jesus. O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Provavelmente, certamente, ele teve contato com os evangelhos anteriores e Deus o instruiu, Deus o inspirou para que ele pudesse escrever muitas coisas nesse evangelho que você não vai encontrar nos outros 3 evangelhos. Então, assim quis Deus, e os 4 evangelhos, eles trazem essa unidade, cada um tem a sua importância. Então João, ele foi apóstolo de Cristo, discípulo de Jesus, e João, quando vai falar de si mesmo nesse evangelho, ele vai dizer do discípulo a quem Cristo amava, né? Aquele do qual Cristo amava. E o tema central, irmãos, do evangelho de João é a revelação
do Filho de Deus. Ele então traz provas nesse evangelho de que Cristo, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E o seu público-alvo, se nós pegarmos o livro de Mateus, o evangelho de Mateus, ele tinha como público-alvo os próprios judeus, para mostrar a eles que Jesus era o rei dos judeus. Se nós pegarmos Marcos tinha como público os romanos, Jesus como servo. E Lucas tinha como público os gregos, apresentando Jesus como o homem perfeito, o filho do homem. E aí quando nós chegamos a João tem como público-alvo o mundo inteiro, trazendo essa revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu queria ler um versículo aqui de João, que nós diríamos que é o texto base, o texto central do Evangelho de João, que diz assim, está lá em João capítulo 20, versículos 30 e 31. Em todo o Evangelho você vai perceber, quem já leu, que ele trata os milagres de Jesus como sinais que tinham o seu propósito, que comprovavam que Jesus era o Filho de Deus. E veja o que diz em João 20, 30 e 31. E na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Preste atenção agora, queridos irmãos, 31. Gente, perdoa, eu estou achando, está um pouco disperso, algumas coisas estão acontecendo. A gente que está aqui na frente, a gente observa. Presta atenção, olha para cá, não perde o foco não. Tá bom? Em nome de Jesus. Olha o 31, o que diz. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham a vida eterna, a vida em seu nome. Então, observe o texto, irmãos, esse é o texto central de João. Creiam que Jesus é quem? O Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Messias, o Filho de Deus. E crendo nesse Cristo, o que acontece? Recebem vida, a vida eterna em seu nome. Então, a leitura do Evangelho de João, meus irmãos, permite consolidar essa doutrina fundamental para a nossa fé, que a gente tem batido muito aqui nessa tecla. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Cristo que tanto aguardavam, Ele é o enviado de Deus. Para quem esteve domingo passado, nos foi compartilhado ali o texto de Lucas capítulo 2, a respeito do nascimento do Salvador. E o nascimento foi o meio pelo qual o próprio Deus encarnou e se tornou um como nós. Então agora em João, nós queremos seguir falando mais a respeito de Cristo, esse que é o Salvador, e agora como João, esse que é o Filho de Deus, aquele que é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, que encarnou e cumpriu o propósito do Pai. E nós vamos observar no texto também ele a luz que brilha nas trevas. Então são 3 destaques que eu quero trazer aqui para nós nesse texto sobre Jesus Cristo. Seguimos falando de Cristo, Salvador, Senhor das nossas vidas. Então eu queria que você olhasse comigo no texto. Primeiro destaque a respeito de Cristo. Ele é Deus eterno e Criador de todas as coisas. Amém, irmãos? O Deus eterno e Criador de todas as coisas. E aí nós vamos observar aí no verso 1 ao 3, e aí pulamos lá para o 10 e também para o verso 14. Nos versos 1, 10 e 14,
nós vamos encontrar essa palavra, esse vocábulo que a maioria das traduções traz como o verbo. Jesus Cristo é o verbo de Deus. O vocábulo grego é logos. Ele é, e aí já tem outras traduções como a NVI que já traz que ele é a palavra, logos. A palavra, aquela que é proferida em viva voz. João, óbvio, eu creio que os irmãos entendem, a gente vai falar um pouquinho. Óbvio que ele está falando a respeito de quem? Quem é o verbo? Jesus. A palavra de Deus que veio ao mundo, completamente Deus e completamente humano. Jesus Cristo. E se os irmãos fizerem esse exercício na mente, Jesus ele como que faz um paralelo com o livro de Gênesis. Assim como João, ele começa o seu evangelho da mesma forma que Moisés começa o primeiro livro do Pentateuco, Gênesis. Se você observar João 1:1 e Gênesis 1:1, como que começa? No princípio. No princípio. Então João ele vai traçando esse paralelo para nos afirmar que Jesus Cristo estava lá desde o princípio, desde sempre, desde eternamente, ele como sendo o próprio Deus. Eu achei interessante aqui uma frase de um comentarista que eu estava lendo, o nome que eu não vou conseguir falar, irmãos, porque eu não sei inglês, mas começa com W aqui o nome do camarada, Warren Verbs, inglês lindo aí. Mas ele diz o seguinte: Cristo, ele revela a mente e o coração de Deus aos homens, da mesma forma que nossas palavras revelam o nosso coração e a mente. Presta atenção, Cristo revela a mente e o coração de Deus aos homens, assim como nossas palavras revelam o nosso coração e mente. E se você ler o Evangelho de João, tem um episódio em que Jesus está com Filipe, e Filipe chega para Jesus e diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus, Filipe, eu estou contigo já há tanto tempo. João 14, versículo 9. E então Jesus diz para ele: quem vê a mim, vê também o Pai. Apocalipse 22, 13. A gente está dentro desse Cristo sendo o verbo, ele é a palavra. E Apocalipse 22, 13 diz o texto assim a respeito de Cristo, o próprio Jesus falando: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o fim, o princípio e o fim. Então, esse Alfa e Ômega são as palavras que compõem o alfabeto grego, é a primeira palavra e a última palavra do alfabeto grego. Então, como Jesus, eu estou desde sempre, desde o início estarei para todo sempre. E Jesus, lembram quando Jesus estava a caminho de Emaús, depois de ressurreto, que ele se encontra com aqueles 2 discípulos que estavam a caminho daquele vilarejo ali de Emaús, e Jesus diz para eles, Lucas 24, 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. As escrituras são sobre ele, a palavra. Então em Gênesis 1, quando nós observamos Deus criando as coisas, nós vamos vendo que Deus vai criando tudo por intermédio da sua palavra. E Cristo juntamente com o Pai, quando diz que Jesus era o verbo, é nesse entendimento que ele estava com o Pai, juntamente com o Pai, criando todas as coisas. Verso 1 de João capítulo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava
com Deus. Observe que é nítido, pessoas distintas. O verbo Cristo estava com o Pai, criando todas as coisas. Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E lá no verso 10, se você pôr os teus olhos, diz que o mundo foi feito por intermédio dele. E a gente vai encaixando outros textos, porque a Bíblia é perfeita em unidade. Olha o que diz em Colossenses 1:16. Pois nele, Cristo, Paulo vem falando de Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Criador de todas as coisas, a palavra, o verbo de Deus. Cito ainda Apocalipse 19, verso 13, aí eu trago na versão da NVI, falando que ele, a respeito de Cristo, está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus Cristo, o próprio Deus, distinto do Pai, é um com ele, igual em glória. Mas ele não é um anjo criado por Deus, ou uma criatura criada por Deus, ou inferior a Deus. Ele é igual em relação à sua divindade. E ele estava ali. Ele é o Deus eterno, criador de todas as coisas. Jesus, o próprio Deus. Mas falando ainda um pouquinho sobre a sua eternidade, a gente consegue enxergar isso no texto de João. Volto no verso 1. No princípio era o verbo, ou seja, ele já existia desde a eternidade. Cristo, Deus eterno, criador de todas as coisas. João 17, diz assim: e agora, ó Pai, versículo 5, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele já existia, irmãos. Cristo, Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas. Colossenses 1:17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Cristo, o Deus eterno e criador de todas as coisas. Ainda no verso 14 do nosso texto de João, vai dizer que esse verbo que se fez carne é cheio de graça e verdade. Jesus, a revelação da graça de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. E João Batista veio falar sobre isso um pouquinho mais adiante, como testemunha dessa luz, desse Deus Todo-Poderoso. Ele veio cheio de graça e de verdade. E Jesus diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus é a verdade, a única verdade. O Evangelho é a única verdade. Cristo é a verdade absoluta que nos leva em comunhão com o Pai. É somente por Ele que nós temos acesso a Deus. O verbo que se fez carne, que cumpriu o propósito do nosso Deus. Então nós fomos salvos por esse Deus eterno e criador de todas as coisas. E aí, irmãos, permita-me ser repetitivo, como o pastor Pedro trouxe domingo passado. Precisamos confiar nesse Deus, que é soberano, que é eterno. Descansar em seus braços, crer de todo o nosso coração, e devemos viver para Ele e por Ele, nos dedicarmos completamente a Ele. A nossa vida é direcionada a Ele, o Deus que nos chamou, o Deus eterno que nos salvou, que nos escolheu antes da fundação do mundo, diz a palavra. Então nós devemos ser eternamente gratos. Você tem um coração grato por tão grande salvação?
Será que os nossos corações estão cheios de alegria e de gratidão, porque estávamos na rota do inferno, mas Ele nos resgatou, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Quantos irmãos, infelizmente têm vivido para si mesmos? Nós hoje temos aqui, como exemplo, o privilégio de estarmos aqui reunidos para cultuar ao seu nome. Que bênção, que privilégio, porque isso foi nos concedido pelo próprio Deus, o Deus eterno, Cristo, Criador de todas as coisas. A Ele tem que ser o nosso louvor, a Ele tem que ser a nossa adoração, a Ele tem que ser a nossa gratidão. Na nossa vida precisa refletir a glória de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Então Cristo, em primeiro lugar, Ele é o Deus eterno e Criador de todas as coisas. Amém? Em segundo lugar, Cristo Ele é Deus que veio iluminar toda a humanidade. E aí nós colocamos nossos olhos aí do versículo 4 ao versículo 9. João vai dizendo no verso 4 que a vida estava nele. Essa vida é a vida eterna. E através dessa vida nós temos a luz dos homens. Versículo 5 diz qual a finalidade, que traz a finalidade dessa luz: resplandecer nas trevas. O texto diz que as trevas não prevalecem sobre a luz. Se nós olharmos lá para a profecia de Isaías 9, que já fomos ministrados, veja o que diz o verso 2, Isaías 9, versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Eu e você, irmãos, estávamos na escuridão, estávamos na obscuridade dos nossos pecados, e Cristo nos arrancou das trevas para a luz, porque Ele mesmo é a própria luz. Eu sou a luz do mundo, como vimos no início, João capítulo 12. Mas veja o texto, são tantos textos, irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Texto tão conhecido, 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. E aí João, o apóstolo, do versículo 6 ao 9, ele vai falar de um outro João, que é o João Batista. Ele falando de João Batista, que era o precursor de Cristo, e diz que ele veio para testemunhar a respeito da luz. Ele veio para apontar a luz no versículo 7, a fim de que todos viessem a crer por meio dele, João Batista. No versículo 8, João apóstolo, não confunde aí, João apóstolo vai dizer que João Batista não era luz, mas veio testemunhar da luz. Depois você pode ler mais adiante aí no capítulo 1, a partir do verso 19 e 28, alguns líderes foram até João Batista para saber se ele era o Cristo. Foram até um grupo de fariseus para saber se ele era Cristo, e ele foi categórico em afirmar: eu não sou o Cristo. Então quem você é? Eu fiquei pensando, irmãos, João Batista parecia tanto com Cristo que eles se confundiram, talvez, ou talvez pensaram, pode ser ele o Messias, e foram até lá. Mas ele foi muito categórico: eu não sou. Então quem você é? Ele diz: eu sou apenas uma voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. Ele usa um texto lá de Isaías. E quando depois, em ato contínuo, que ele se encontra com Jesus, Jesus vinha passando e ele diz: eis o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo. Então ele veio para testemunhar dessa luz que era Cristo.
Verso 9, Cristo, a verdadeira luz que ilumina a humanidade. E tente enxergar novamente o paralelo com Gênesis. Gênesis capítulo 1, Deus em sua criação, no primeiro momento que Deus profere a palavra, uma palavra de criação, ele diz aí no verso 3, então disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa foi a primeira fala de Deus. A vida vem da luz, e Cristo é a luz do mundo, irmãos. João 8, verso 12 diz assim, e de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém, irmãos? Jesus é a luz, que nos arrancou das trevas, da escuridão, da obscuridade dos nossos pecados. Mas o texto diz que ele veio à luz para toda a humanidade. O evangelho é para todos. Ide pregai, como diz o texto, ide pregai a toda criatura. Então isso mostra o alcance da atividade salvadora de Deus. Não se restringe a um povo só. Não se restringe a um povo particular, alguma nação, mas para todos os povos, para todas as nações. Lá em Apocalipse diz que João teve a visão de ver pessoas de todas as tribos, raças e línguas ali reunidas para adorar o Messias. Então ele, irmãos, ele é a verdadeira luz, como diz o texto. Nós não seguimos aí um dogma que foi criado por homens, uma religião, ou talvez um grupo sectário, aparentes luzeiros que não iluminam. Nós seguimos e servimos a verdadeira luz, que é Cristo, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, aqueles que já receberam Cristo como Senhor e Salvador. Se porventura há aqui nessa noite pessoas que ainda não fizeram a sua entrega a Cristo, deixa eu te dizer, com todo respeito, você está em trevas, na obscuridade dos seus pecados. Então, queridos irmãos, onde a luz, não há segredos, não há disfarces, esconderijos. A luz ilumina, a luz traz à tona todas as coisas, porque Cristo, ele como a luz do mundo, nós também devemos ser luz nesta terra, nesse mundo. Será que eu e você temos sido luz? A luz que há em nós, que é Cristo, ela tem resplandecido por onde nós andamos ou passamos. Veja o que diz Mateus 5, verso 14 e depois o 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. O verso 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A luz, Cristo, que está em nós, ela deve resplandecer, irmãos, através das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso viver santo, do pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo, aproveitando todas as oportunidades para falar da luz do mundo, Cristo que veio iluminar toda a humanidade, o próprio Deus, o Deus que ilumina. Então essa luz está ela está resplandecendo aí no meio da sua família, lá onde você trabalha, em meio aos seus amigos, essa luz está brilhando, através do Evangelho, através da palavra, da pregação das boas novas. Eu e você, irmãos, de fato, assim como João Batista, que não era luz,
mas ele veio testemunhar da luz. Eu e você estamos testemunhando da luz que é Cristo, o próprio Deus. Gostaria que nós pensássemos. Em terceiro e último lugar, Cristo, ele é Deus que foi rejeitado por uns e foi recebido por outros. Ele, o próprio Deus, rejeitado por uns e recebido por outros, está aí no verso 11 ao 13 do nosso texto. Versículo 11 diz que ele veio para os que eram seus para o que era seu, e os seus não receberam. E aqui é uma referência ao povo judeu que não recebeu. Em primeira instância, irmãos, foram os judeus que mataram a Cristo. João 8, versículo 40, que Jesus está ali no embate com os judeus, e ele diz, olha, vocês querem me matar. Ainda no capítulo 8 de João, versículo 59, eles chegaram a pegar em pedras para atirar em Cristo. Os irmãos vão se lembrar quando Cristo já estava diante de Pilatos, e Pilatos ali tentando de alguma forma livrar Jesus, ele não tem nada, não tem o porquê de estar aqui sendo condenado. E ele se lembrou de uma tradição que havia na festa de Páscoa, que aí que poderia soltar um assassino, um ladrão. E aí ele se lembrou de um que chamava-se Barrabás e trouxe ele. Vocês querem que solte quem? Cristo ou Barrabás? Quem que o povo escolheu daquela época, irmãos? Escolheram Barrabás, solte Barrabás. E o que vocês querem que se faça com Cristo? E eles disseram em uníssima voz, crucifica-o. Crucifica-o. Ainda hoje, os judeus de um modo geral, eles aguardam a vinda do Messias, eles não reconheceram Cristo como sendo o Messias. Jesus veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Então alguns o rejeitam. Mas no verso 12, que nós tanto conhecemos, diz que aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador, esses são os filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A gente vai enxergar muito, a gente vai ouvir muito aí fora, todos são filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. Todos foram criados por Deus, mas filhos são aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, que creram nele como sendo o próprio Deus, que veio, que encarnou e que morreu pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário. E o verso 13, aí eu queria que você pusesse seus olhos no verso 13, esse versículo que a gente sempre lê o 12, né? O 12 a gente tem de cor salteado, mas o 13 ele é importante. Quando João segue falando desses filhos de Deus, aqueles que receberam e se tornaram filhos de Deus. E ele diz no verso 13, eles não nasceram do sangue. Olha aí na sua Bíblia. Ou seja, irmãos, não é o nascimento físico. Não é uma ligação de laços por laços consanguíneos ou por conta aí da fecundação natural. Lembra quando Jesus estava com Nicodemos em João 3? E Jesus disse para ele, aquele que não nascer de novo, né, não entrará no reino de Deus. E aí Nicodemos, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe, não é disso que eu estou falando. É um novo nascimento, tem que nascer do Espírito. Então não é não nasceram do sangue, diz o texto. E também diz aí, ó, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem. Queridos irmãos, não foi pelas nossas próprias forças, não foi pela nossa própria vontade, não teve início em nós mesmos. Eu decidi que eu vou nascer de novo. Eu tomei, né, partiu de mim. Não, irmãos, mas foi de Deus. Como diz aí, não nasceram do sangue, nem da carne, nem do homem, mas de Deus. A obra é dele, irmãos, somente dele.
não foi uma recompensa porque nós éramos bons, talvez alguém não, ou não é uma recompensa, Deus achou alguma coisa de bom em mim, então por isso que Ele me escolheu, Ele me trouxe para ser filho dEle. Nada de bom havia em nós. Ele nos enxergou como pobres pecadores que careciam da sua glória. Deus não viu mérito nenhum em nós, mas mesmo assim Ele decidiu nos salvar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, se eu não me escolheria, eu não me escolheria, mas Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Escolha dele, soberania, obra do Espírito Santo, que também é Deus, que João vai dizer lá em João capítulo 16, que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Percebe, irmãos, obra dele, toda dele, de Deus, escolha soberana de Deus, o seu amor sendo refletido através do seu Filho Jesus Cristo, ou seja, o seu amor sendo refletido nele mesmo, no próprio Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo nos deu vida, nascidos de Deus, em Deus. Obrigado, Senhor. A gente sabe que muitos ainda hoje, você já deve ter pregado o Evangelho para algumas pessoas, e as pessoas não o quiseram. Há muitos que ainda o rejeitam, mas nós o recebemos como Senhor e Salvador, nós somos filhos de Deus. Há muitos que receberão Cristo como Senhor e Salvador, por intermédio da palavra, da pregação da palavra. Então, como filhos que somos, amém, irmãos? Filhos que somos, nós devemos obedecer, devemos honrar, devemos glorificar ao nosso Pai Celestial, assim como João Batista apontou para Jesus, nós devemos também apontar para Jesus Cristo. Em nós deve ser revelada a glória de Deus, atitudes piedosas que apontam para Cristo, atitudes piedosas que trazem o resplandecer da luz de Cristo que há em nós, porque nós já não estamos mais em trevas, estamos na luz, em Cristo. Amém? Que Deus aplique a sua palavra, irmãos. Nós estamos aí nesse contexto de Natal. Fomos ministrados a respeito do nascimento do Salvador. E hoje Natal também é a revelação do Filho de Deus. A luz que brilha nas trevas. Cristo, irmãos, Cristo, não se esqueça disso. Ele é o Deus eterno, Criador de todas as coisas. A luz que ilumina toda a humanidade. O Deus vivo que é rejeitado ou foi rejeitado por uns, mas Ele foi recebido por outros. Como está o seu relacionamento com esse Deus eterno, esse Deus vivo? Como que anda, irmãos, dia após dia? Dia após dia, como que está a nossa leitura bíblica? Como está o nosso envolvimento com oração, com devocional, aprendendo mais, buscando mais, conhecendo mais, gastando-nos na presença do Pai, investindo tempo nesse relacionamento com Deus eterno, olhando para a eternidade, almejando esse grande e glorioso dia quando Ele voltará para nos buscar. Ou estamos aqui enfincados nessa terra, nas coisas terrenas, nos gastando em coisas que são temporais. O que nós temos dado mais valor, o que tem ocupado mais o nosso tempo, irmãos. A luz que há em nós, ela tem resplandecido nesse mundo mergulhado em trevas. Será que as pessoas conseguem, quando nós chegamos num lugar, a pessoa chega, nossa, mas que brilho é esse? Só para tentar ilustrar, porque a glória de Deus está resplandecendo, a luz de Cristo, do Evangelho. Então nós não podemos nos calar, mesmo diante daqueles que rejeitam. Não tem problema,
tem tantos outros que precisam também ouvir. E aos que rejeitam, seguimos em oração, e tendo novas oportunidades aí, nós vamos lá apontar novamente para Cristo. Então não desista, anuncie Cristo, Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, irmãos, que subsiste de eternidade a eternidade. E Ele, por iniciativa dEle, encarnou, abriu mão, né, ali desceu da sua glória, Filipenses, e Ele tomou a forma de servo e foi obediente, e obediente até a morte. Que nós possamos viver para Ele, totalmente, tudo diz respeito a Ele, Cristo, Filho de Deus. O Evangelho de João é profundo, como toda palavra. Mergulhe na leitura bíblica. Você leu a Bíblia toda esse ano? Você completou aí o propósito de leitura do Rota 88, em obediência ao pastor, obediência a Cristo, lendo e meditando na palavra dia e noite, como diz Salmo 1, versículo 2. Essa foi a sua prioridade, a minha prioridade. Deus, Cristo, palavra, Ele que é o Verbo que veio e habitou entre nós. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Oremos. Curva sua cabeça aí. Ia falar, feche sua cabeça. Ó. Amém? Vamos orar? Deus, que não são as minhas palavras que vão fazer diferença na vida de alguém. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é a Tua palavra que é viva e eficaz. Tua palavra que é poder. Tua palavra que nos transforma. Cristo, o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, que encarnou, que habitou aqui nessa terra, que cumpriu o propósito do Pai. A luz que veio para iluminar toda a humanidade. O Evangelho deve ser anunciado para todos. Muitos o rejeitam, mas muitos outros o recebem como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Porque ouviram a palavra, o Evangelho. Jesus deixou bem claro: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Perdoe a nossa omissão. Perdoe muitas vezes a nossa indiferença. Perdoe a nossa frieza espiritual. Perdoe, Senhor, a nossa incredulidade, nossa desobediência. Por favor, Senhor, nos perdoe e nos ajude a cumprir a Tua palavra. E assim como João Batista, sermos testemunhas da verdadeira luz, a luz que ilumina toda a humanidade. Nós estávamos mortos em os nossos delitos e pecados. O Senhor nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós devemos ser luz neste mundo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vivamos para Cristo, Filho de Deus, a revelação do Deus vivo, a luz que resplandece. A Ti seja toda a honra e toda a glória, a Ti seja todo o louvor e toda a adoração. Se há porventura, Deus, alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, visite esse coração, Espírito Santo de Deus, convence essa pessoa do pecado, convence, mostra que essa pessoa necessita de Cristo, que é um pobre pecador, que está em trevas e precisa agora entregar a sua vida para Cristo, a luz que ilumina, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E somente por Ele é que nós temos acesso ao Pai. Ele, o nosso mediador perfeito. Então que a Tua palavra fale ao coração destes que porventura ainda não se entregaram a Ti, que ainda não o receberam como Senhor e Salvador.
E o Senhor visite o coração de cada filho de Deus aqui, para que, de fato, esteja firmado em Ti e na palavra, Senhor. Por favor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé e eu vou convidar o pastor Pedro para